Filhão! Vem comigo, vem! Fala filhão, fala filhona! Estamos aqui uma vez mais na Sala do Filhão e hoje com a presença ilustre do meu grande amigo, pastor Ricardo Kadosh. Hoje ele está aqui trazendo para nós aqui o lançamento do seu livro, O Sorriso do Meu Suicídio. Hoje nós vamos compartilhar aqui de algumas histórias extraordinárias na vida desse homem. Tenho certeza que você vai ser impactado por tudo aquilo que for tratado aqui nesse dia. Tenho certeza que vão ser coisas reveladas aqui, que vai de encontro à sua vida e à sua saúde emocional. Gente, é tempo, momento da gente falar da nossa saúde emocional. Muito se fala da saúde física, né? Muito se fala de vários assuntos, mas esse momento especial para a gente falar da nossa saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual, tá? Apresentando para vocês aqui meu grande amigo, pastor Ricardo. Pastor, fica à vontade aí para fazer as suas apresentações. Amém. Primeiro agradecer a Deus, né, pela oportunidade. A gente está podendo propagar um pouquinho do tema, que é um tema bastante delicado, né, que é louvar a Deus e trazer um abraço, né, da minha esposa Eliege, que nesse momento está no seu curso, né, meu apóstolo Cristiano, que é o nosso líder, sua esposa Ana Paula, meus pastores, pastor Daniel e pastora Marília. Trago um abraço dessa galera toda, amém? Então nós vamos aí no decorrer da conversa estar falando aí sobre esse tema, né, suicídios, ansiedades, depressões, que são fatores que têm acometido não somente o lado externo, mas dentro da igreja, porque a igreja ainda não enxerga como deveria enxergar e graças a Deus a gente tem visto homens aí de Deus, mulheres de Deus que estão caminhando e estão colocando esse tema com bastante sugestividade, porque é isso que a gente precisa. Então, nada melhor do que uma presença que representou isso, né? Vivi isso na pele. Não vou contar muita coisa, porque senão não vão comprar meu livro. Então eu preciso que vocês adquirem e me ajudem a comprar esse livro, que a gente vai estar lançando em setembro, já deixando estendido para todo mundo o convite, possivelmente na segunda semana de setembro, na Igreja Apostólica Altar de Deus, que é a igreja na qual sou pastor auxiliar. E vamos para dentro, vamos para dentro. Esse é o tema, o sorriso do meu suicídio. Vamos no decorrer aí da conversa falando um pouquinho mais. Isso aí. Gente, é um assunto muito pertinente. Há uns anos atrás fizemos uma live aqui nesse mesmo canal, tratando desse assunto. E nós estávamos aqui no bastidores batendo um papo, eu estava falando com o pastor, que naquela época que gravamos aquele vídeo, muitos líderes espirituais, muita gente com cargos de liderança, entrou em contato comigo depois para falar que aquela live foi muito libertadora, que ajudou muitas pessoas, desmistificou muita coisa e mostrou que cada ser humano precisa de um tratamento na sua saúde mental, tá? A gente conseguiu desvincular algo espiritual de algo do link do tratamento mesmo mental, emocional, e através daquela live Deus curou muitas pessoas, tratou muitas pessoas e dessa vez não vai ser diferente. Vamos agora para esse bate-papo com o nosso amigo aqui, o pastor Ricardo. Vamos partir do princípio contando um pouquinho da história de vida do pastor. Amém, amém. Não, sou pastor consagrado pelo pastor Cláudio Vitorino, na qual mando um grande beijo no seu coração, né? Tive momentos de dificuldade, onde infelizmente a gente acaba desencaminhando, né? E dentro desse interim, foi onde, assim, eu acredito que Deus, Ele autoriza que algumas coisas aconteçam na nossa vida, umas por nossa própria busca mesmo, né? E erros, a gente tem as nossas consequências, e outras coisas Ele permite acontecer para que a gente dê um estalo de despertamento, né? Não foi diferente comigo.
é porque se eu cheguei aonde cheguei, e hoje, né, a gente está tendo essa proporção de conhecimento, de tratamento, porque Deus tem nos levado a esse tipo de tratamento nessa área onde eu vivi, né, porque quando a gente adquire o conhecimento do que você lê de alguém, é uma coisa, mas quando você vive, o negócio é diferente. Então, eu estou falando coisa do que eu vivi. Hoje eu estou escrevendo o que eu vivi. Nunca imaginei um dia ser escritor de um livro, principalmente depois de me desviar. Eu mesmo me caracterizar uma pessoa que não poderia, né, exercer minhas funções de novo. Graças a Deus, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, que é o apóstolo Cristiano, que me tratou, cuidou de mim, me colocou de novo no altar, como homem de Deus. E hoje a gente está nessa caminhada, né, juntamente com a minha esposa, que tem o mesmo segmento, né, psicanalista, Liege. A gente está nessa caminhada. Nossa história é essa, né? Nossa história é essa. Nossa pegada é essa. É a depressão, é a ansiedade, é o suicídio. Essas pessoas precisam de atenção, principalmente nas nossas igrejas, como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Você não tem noção de como o meu chat é movimentado, de pessoas que não tem a facilidade de chegar ao seu líder, né? Por conta ainda desse preconceito que a igreja, algumas poucas igrejas têm, de falar sobre depressão, e um pregador, né, famoso, um cara que de repente tem uma posição, chegar para o seu pastor e falar: pastor, eu estou depressivo, eu estou sofrendo ansiedade, eu tenho crise de ansiedade. Então, quando essas pessoas têm esse bloqueio na própria liderança, eles procuram outras pessoas. E graças a Deus, algumas pessoas dessas têm me procurado. E se eu te falar que é muita coisa, Fabiano, é muita coisa, a gente tem muito trabalho pela frente. Graças a Deus que você também está entrando nessa área de tratamento de pessoas que precisam, né, conter as suas doenças psicossomáticas que estão tomando conta desse século. Eu creio que a igreja vai começar a despertar para um novo tempo nessa área. Amém. Está vendo aí, liderança? O quanto é importante a gente despertar para essa área. Os nossos liderados estão sofrendo. E é algo preocupante, os liderados estão sofrendo esse tipo de coisa e não ter a liberdade para falar com o seu próprio líder. É interessante o pastor falar isso. No final dessa pandemia, eu entrei em um quadro de ansiedade. Já sempre fui ansioso, só que no decorrer dessa pandemia, a ansiedade começou a me fazer mal. A ansiedade é boa até um certo tempo. A partir dali, quando a gente perde o controle, ela acaba nos fazendo mal, né? E nesse clima aí dessa ansiedade assoberbada, eu comecei a me preocupar. E a primeira coisa que aconteceu comigo, eu me calei. Me tranquei e guardei para mim. A esposa dentro de casa sempre perguntando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu com medo de falar, de abrir. Mas aí uma noite eu em oração pedi direção a Deus, que eu queria me tratar mais naquilo ali e consegui compartilhar com a minha esposa. A esposa falou: não, essa guerra já não é mais sua, é nossa. Muito importante. Nós vamos tratar isso junto. Aí ela falou assim: mas a gente precisa passar isso para a nossa liderança, tá? Para poder a gente conseguir o tratamento adequado. Pastor, que coisa libertadora. Nós fizemos uma reunião de ministério na minha igreja. No meio da reunião de ministério, eu pedi para todo mundo me dar um minuto de atenção. E naquele minuto de atenção, eu pedi socorro para a igreja. Cara, foi algo libertador. Eu chamei todo mundo, falei: vocês estão me observando, vocês estão vendo isso. Eu estou passando por uma crise de ansiedade, já estou me cuidando, mas eu preciso da ajuda da igreja. Preciso que vocês me compreendam o momento que eu estou vivendo. Eu estou pregando, estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo as coisas na igreja, mas eu estava precisando dessa ajuda. Mas eu acho que o ponto forte nisso foi eu conseguir compartilhar com as pessoas que estavam ao meu redor. Que aí as pessoas também passam a cuidar da gente. E vale a pena lembrar, Fabiano, que a gente não está descartando os profissionais nem as medicações. Sim. Né? Porque os profissionais estão aí para isso. Antigamente, a igreja principalmente via um psiquiatra como um médico de maluco. E não é isso é ignorância. O
psiquiatra, o psicólogo estão aí para atender, são pessoas que foram gabaritadas por Deus para cuidar. E muitas pessoas têm que, sim, que entrar numa questão medicamentosa, né? E não tem jeito, tem que entrar, mas assim, o principal foco é esse que você falou. Você, ou seja, nós, entendermos que a gente precisa de ajuda. Exatamente. Né? Eu cheguei num momento em que eu só colocava na bagagem e maquiava o meu rosto, porque ninguém via a depressão no meu rosto, ninguém via a ansiedade no meu rosto. Eu tentava expressar sempre aquele Ricardo Alegre, a família me via um Ricardo Alegre. Na época, né, afastado, né, todos os conhecidos de trabalho me viam um Ricardo Alegre. Mas esse Ricardo Alegre, ele estava maquiado pelo sorriso do suicídio, né? Ou seja, existia um sorriso falso ali. Porque alguns psicólogos, né, falam que, e certamente falam, né, que o suicida, o que tem pensamento suicida, ele vai deixando algumas dicas, né, que tá para se tirar a sua própria vida, né? Poxa, minha vida não vale mais nada, eu não sirvo para nada, eu sou um peso para os meus amigos, né? Mas eu me preocupava muito em não deixar rastro, né? Então vale a pena não somente você prestar atenção no comportamento, mas às vezes na maquiagem, que às vezes, como a sua esposa viu, como essa irmã viu, alguns irmãos viu em você, às vezes a gente tenta forçar a maquiagem, mas chega um dado momento que a bagagem está tão pesada que o seu semblante cai, o seu comportamento fica diferente, a sua crise não fica mais sustentável e quando você vai ver, você está indo a pique. Então é necessário, primeiro, você entender que você tem que colocar para fora, você tem que se expressar para que as pessoas possam te ajudar, porque as conexões são muito importantes. Deus, né, primeiramente Deus na minha vida, porque foi um momento que, como eu falei, né, eu estava afastado. Deus, ele colocou conexões na minha vida. Aí se eu te falar, foram só conexões evangélicas, a maioria não foi. A maioria não foi, né? Então, existem conexões que são conexões enviadas por Deus, sim, para que você vá chegando em algumas etapas da sua vida para se libertar disso, né? Por isso que é muito importante a psicanálise, o psiquiatra, o psicólogo, às vezes o medicamento mesmo e os amigos que Deus vai colocando no seu caminho, né? Então comigo foi assim, Deus foi criando conexões, né? Porque só para a gente pegar o gancho, pela estatística, eu não sei quanto tempo a gente já está falando aqui, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa morre por suicídio. A cada 100 mortes no mundo, uma é por suicídio, né? Então, é muito mais sério do que a gente imagina. É muito mais sério. Não dá engajamento para você falar de suicídio na rede social. É bloqueado. Você não vai ter uma proporção de entrega porque eles entendem que você falar sobre o suicídio, você induz ao suicídio. E não. Você precisa falar para que a sua experiência salve outras pessoas. Então, é necessário jogar para fora, procurar suas conexões e entender que você precisa de ajuda. O que mais é assim, interessante nisso tudo é que em tudo na nossa vida a gente vai precisar de ajuda. A gente vai precisar de pessoas para nos estender a mão, para nos tirar do vale que nós estamos ou nos encontramos. É muito importante isso, pastor. E eu acho que, assim, pelo menos comigo, foi muito libertador eu poder compartilhar, porque eu estava carregando uma carga sozinho, tentando sair sozinho. E sozinho, de fato, eu não ia conseguir, tá? Lembrando, eu estava fazendo tratamento como faço até hoje, tá? Busco os recursos aí dos médicos, porque eu acredito que Deus instituiu os médicos justamente para tratar isso, e os psicólogos, psicanalista, psiquiatra foram preparados para esse tempo, né? Porque nunca antes ouvimos falar tanto de doença mental e emocional como estamos ouvindo agora. Para a glória de Deus, existem pessoas aí capacitadas para nos ajudar e nos auxiliar a sair dessa caverna que a gente acaba entrando. Lembrando que durante muitos anos a igreja ficou bloqueada, que achava que esse problema era demônio, que se expulsava, colocava a mão, falava em nome de Jesus e saía.
Hoje não, hoje nós amadurecemos e entendemos que isso é tratado como médico, né, pastor? Uhum. Eu já ouvi um relato de um jovem que numa dessas igrejas para você ver como é que o negócio é tão sério. Não tem uma igreja que eu passe, que eu pregue, que não tenha uma pessoa ou que já tentou ou que já pensou no suicídio. Né? E teve um relato de um jovem que estava nessa igreja, que ele saiu de uma igreja, e ele já tinha esses pensamentos suicidas, tentou o suicídio, e ele saiu dessa igreja porque o líder dele disse que não conseguia tratar de pessoas com problema como o dele. Ou seja, você joga uma pessoa para o seu próprio suicídio. Não, meu irmão, calma aí, eu não sei, vou te encaminhar alguém, entende? Eu não sei te tratar, não sei como tratar o seu caso, eu vou te encaminhar alguém que possa tratar o seu caso. E esse jovem, ele quase tirou a sua própria vida por causa de uma palavra errada. Uma palavra errada, porque não soube tratar e tratou o problema dele como se fosse um problema de um maluco. Estava achando que o garoto estava ficando louco, né? Então é mais fácil você jogar e deixar acontecer do que você pegar e tratar, né? Porque, infelizmente, não generalizando, né? A gente vive momentos onde as 99 oferecem lucro e aquela uma é como se fosse um câncer que você pode deixar para lá, vou ficar só com as 99. E não é isso, né? A gente precisa buscar aquela uma lá, porque aquela uma é a que precisa de um amparo, né? Aquela uma é a perdida, as 99 não estão perdidas. Não, então eu creio que Deus tem levantado momentos agora, nesses novos tempos, aonde vão se levantar pessoas que vão viver isso que eu vivi, né? Que vão passar isso que você viveu, porque a gente sabe o que é passar na pele, como você passou a ansiedade, como eu passei a ansiedade, a depressão e o pensamento suicídio, até a tentativa do suicídio, e vão levar isso com mais afinco, porque por mim ninguém passa o que eu passei, né? É como eu falei com antes, estávamos nos bastidores. Eu não sei se Deus vai me levantar para 100. Não sei se Deus vai me levantar para 1000. Eu não sei se Deus vai me levantar só para 5. Mas eu quero que Deus me levante para aquele que eu tenha condição de cuidar. Se for para 5, que eu cuide dos 5. Se for para 1000, que eu tenha condição de cuidar desses 1000. Mas uma coisa é certa. Nós precisamos fazer alguma coisa. É isso. Gente, olha, e a minha mente vai voando, viajando aqui no nosso assunto. E é um assunto muito atual e que a igreja precisa estar preparada. A minha orientação para você que não sabe tratar do assunto é orientar a quem chega para você com esse tipo de problema, primeiro um psicólogo. Orienta, busca um psicólogo. É o que eu mais falo lá na minha igreja hoje, tá? A parte espiritual a gente faz. Procura o seu pastor, conversa com o seu pastor vai te orientar espiritualmente, mas paralelo ao tratamento com o seu pastor, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. É necessário tomar medicamento, então tome o medicamento, faça por você o que ninguém pode fazer, sabe? A gente está falando para pessoas aqui que com certeza absoluta está sofrendo esse tipo de enfermidade e não sabe aonde buscar. Não sabe com quem falar, porque fica com medo de falar com alguém, ser julgado por alguém, fica com medo das portas se fechar, fica com medo de diversas coisas. Olha, deixa eu falar algo para você agora, que está nessa situação e que está passando por isso. Procure por você. Abra o seu coração e a sua mente. Fale com a sua liderança. Se a sua liderança não conseguir resolver o seu problema, procure tratamento. Procure alguém, procure um pastor. Aí nas redes sociais, a gente vai deixar aqui as redes sociais dele. Me procura, a gente vai ajudar você de alguma maneira. Vamos te direcionar para os lugares certos. O que não pode é você ficar carregando essa bagagem sozinho. O que não pode é você ficar carregando esse fardo sozinho. O que não pode é você se encorajar a fazer o que não deveria fazer. A coragem que você precisa ter com esse vídeo é: eu vou cuidar da minha saúde.
eu vou me levantar, eu vou procurar sair do lugar onde eu estou. E nós estamos aqui com a nossa mão estendida para você, para te arrancar desse lugar. Tá? Pastor, como que o senhor notou os primeiros sintomas que o senhor sentiu? Porque tem pessoas que estão nos ouvindo que ainda não conseguiram identificar. Mas qual foram aí os primeiros sintomas? O que acontece? Eu já carregava isso já por muito tempo, né? Certamente algumas pessoas vão se identificar com isso. Às vezes a gente carrega, né? Vamos pelo âmbito masculino. O homem tem essa mania de querer ser muito homem e não mostrar fraqueza. Tem essa diferença. A mulher é mais sensível. A mulher demonstra logo de cara, a mulher fica chorosa, porque a mulher já tem aqueles momentos, né, mensais que já deixam elas mais sensíveis. Mas assim, na minha condição como homem, eu por muito tempo na minha vida, eu travava algo que já estava dentro de mim, mas precisava de uma porta de abertura. E a porta de abertura da depressão, né, que foi a primeira coisa que entrou na minha vida, foi um óbito, né? Foi um luto, que foi o luto da minha mãe. No caso, é minha avó, que me criou desde 1 ano, então ela é chamada de mãe. Então, ali foi a porta de abertura, né? Luto, na maioria das vezes, leva uma pessoa à depressão. Então, ali começou a entrar em mim uma tristeza muito profunda. E tudo aquilo que eu tinha na bagagem parece que foi derramado em cima de mim no momento onde eu vi o óbito da minha mãe. A porta de partida foi essa. Foi um luto. Isso aí. É muito importante, gente, a gente nos conhecer, sabe? Porque a gente vai precisar identificar os gatilhos, né? Da onde está partindo, como está surgindo, o que levou a gente ter essa tristeza assoberbada, sabe? A dor do luto é normal, né, pastor? Todo mundo passa pela dor do luto, mas chega um momento que precisa se levantar. E quando você não tem força para se levantar, aí já é um gatilho. E são etapas, tá? São etapas que você vai entrando e se afundando. Se você não conseguir recuar, já era, como eu falei, né? Não te cortando. Eu entrei na tristeza profunda. A tristeza profunda me levou à depressão. A depressão me levou à ansiedade. A ansiedade me levou ao pensamento suicida. E o pensamento suicida me levou à beira do suicídio, né? Então, e vale a pena lembrar, só pra gente não... É que eu sou meio acelerado, né? Aí as coisas vão vindo, se eu não falar, eu perco o foco do negócio e acaba te cortando. Se eu estiver falando muito, você me corta. Não, fica à vontade. A gente falou sobre a depressão e o suicídio na igreja. Vale a pena lembrar a liderança. Olha só, eu fiz algumas anotações. 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão. 70% das pessoas. 71% estão esgotados. Líderes, estamos falando de líderes, né? Sim. Mas a gente conversou aqui. Tem alguns líderes que precisam entender, que precisa não somente de uma cobertura espiritual, precisa de um tratamento também. Sim. Porque a carga é muito grande. Então 71% estão esgotados física e mentalmente. Ou seja, esgotamento físico, emocionais, traições ministeriais, isolamento por causa de amigos, né? Porque tem muita liderança, que eles são líderes, tem muita gente em volta, mas não tem amigo. Sim. É muita gente, é muito popular, mas não tem amigo. Não tem aquele que o próprio Cristo precisou, levado para Monte das Oliveiras, ó, vem vocês 3 comigo, que vocês são íntimos. Vão comigo que eu tenho alguma coisa para falar com vocês. E ali, vale a pena a gente lembrar que foi um momento de agonia do próprio Cristo. O próprio Cristo, né, leva aqueles 3, Pedro, Tiago e João, para um lugar mais particular e fala com eles o quê? A minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, ele já estava ali numa condição depressiva. O próprio Cristo está demonstrando ali que a agonia dele era tanta que ele estava agoniado até a morte. Ou seja, mas ele entendia que ele tinha um propósito. Como onisciente, ele sabia que ele tinha um propósito na vida. Ou seja, ele separou 3, que ele sabia que ele poderia contar, expôs o problema dele. A gente conhece a passagem, a gente não precisa aqui, senão a gente daqui a pouco começa a pregar aqui, né? Expôs ali o problema. O próprio Cristo demonstra pra gente que ele teve agonia. A agonia foi tanta que o suor de sangue, hematidrose, né, que é um efeito de estresse muito alta, né?
e depois a gente fala sobre isso, a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade, que foi um nível de estresse tão alto que teve esse fenômeno chamado hematidrose, que é o suor de sangue, os vasos se dilatam. Então, o próprio Cristo teve uma agonia tamanha que ele pediu ao Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Primeiro, conexão, amigos e aquelas pessoas que você sabe que pode contar. Então você tem que saber que você tem pessoas, você tem lideranças e líderes, por favor, entendam, vocês precisam se cuidar. Porque tudo isso que eu falei aqui são 70% dos pastores que lutam constantemente com depressão, contra a depressão. 70%, Fabinho, é mais do que da metade. Mais do que da metade de líderes que nós entendemos que a carga é muito grande e precisam dar o braço a torcer. Preciso de ajuda, preciso de amigos, preciso de conexões e eu preciso de alguém que possa me tratar. É muito sério, a gente tem que cuidar disso. Precisam cuidar. A gente estava até conversando isso um pouco antes aqui, falando que os pastores, eles acabam centralizando tudo neles e não compartilham com os seus liderados os seus problemas, tá? Como se fosse demonstrar fraqueza. É esse mesmo. E não é fraqueza, é ser humano. O meu líder é real, uma pessoa de carne e osso, que sofre com depressão, que sofre com tristeza, que precisa de ajuda. Então, liderança, você que está nos ouvindo aí, você precisa ter perto de você pelo menos 3 pessoas, como Jesus teve, 3, dentro do seu ministério, que você possa desabafar, que você possa abrir a tua boca e contar as suas fraquezas. Olha, pastor Ricardo, olha, Fabiano, eu estou passando por isso, está difícil para mim, a carga está pesada. Eu preciso sair do lugar que eu estou. Tem uma história que me marca muito, é que meu pastor me preparando, meu pastor era só ele na igreja, a centralidade da igreja. E chegou um tempo que eu olhei para o meu pastor e meu pastor não passeava, meu pastor não ia para festa, meu pastor não fazia nada. E a sobrecarga? Sobrecarga, tudo em cima dele. Eu fui e falei para ele assim, pastor, pega a tua família e vai sair um final de semana. A igreja não acaba se o senhor for sair um final de semana. Deixa com a gente. Vamos segurar. Não foi fácil. Foi um final de semana difícil. Mas sobreviveu. Mas como que eles voltaram? Então, voltaram renovados. É isso, precisa. Líder, você precisa tirar um tempo com sua família, você precisa sair do olho do furacão, você precisa dividir os problemas, senão você vai se incluir nos 70%. A gente está falando de uma maneira geral, para todo tipo de pessoa, mas foi tocado aqui no assunto que 70% dos nossos líderes estão vivendo essa sobrecarga sobre suas vidas e não compartilham com ninguém, porque senão demonstra fraqueza. Exatamente. Essa semana foi, como a gente tinha falado, eu acredito que foi 30 de julho, né? Deixei separado aqui. Um jovem de 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos, chamado evangelista Silvio Ribas, por conta de depressão, tirou sua própria vida. Numa semana foram 2 casos, né, que a gente viu de suicídio, né? Esse rapaz, um jovem pregador, né, eu fui na rede social dele, vi vídeos dele pregando. Ninguém diz que o cara estava depressivo, ninguém diz que o cara precisava de ajuda, né? Aparentemente, pelo que eu via pelo vídeo, né? Ninguém diz. E de repente, o cara vai tirar sua própria vida por causa de depressão, né? Aí logo depois a gente teve um caso secular, né? Você deve ter visto, de um senhor, de um rapaz, com o filho dele, pilotando um avião, estava bebendo, não sei se você viu essa reportagem. Esse avião, né, particular caiu, morrendo o pai e o filho. A esposa não aguentou 2 dias viva, né? Algumas pessoas especulam várias coisas, né? Mas a gente não sabe a verdade, também não pode julgar. Essa esposa não aguentou o peso da dor e tirou a sua própria vida com um tiro na cabeça. Ou seja, e detalhe, só para acrescentar aqui, a gente está criando, né, um projeto, porque dentro de um acontecimento suicida, vamos dar um exemplo, um suicida, dentro desse ambiente onde tem essa família, amigos, enfim, se levantam 8, estatisticamente, se levantam 8 que possivelmente
possa adquirir também um pensamento suicida. Ou seja, a gente tem um projeto, e esse projeto eu estou intitulando e estou montando ainda, que nós vamos contar com psicólogos, psiquiatras, né, pessoas que podem amparar, pastores, uma liderança que possa pegar na mão desse povo e possa ajudar. Porque a gente precisa não somente tratar o pensamento suicida, mas quando acontece o suicídio, a gente precisa cuidar dessas pessoas que estão ao redor, para que não se levante mais pessoas com pensamento suicida. Então, esse projeto que a gente está intitulando como o Projeto Adulão, a gente vai pegar aqueles que são problemáticos mesmo, porque na caverna de Adulão só tinha problemático, e Davi também era um problemático. Então, é um problemático sem hipocrisia nenhuma, cuidando de outros problemáticos, e todo mundo se levantou, se tornou um exército grande, se tornou um grande exército. Então, Deus precisa levantar Davis com força na caverna de Adulão para cuidar de problemáticos, que é muito fácil você cuidar de quem está com a vida boa, tranquila, mas eu quero ver os problemáticos. Então a gente está criando devagarzinho a gente está criando, no tempo de Deus, é primeira mão que eu estou falando aqui sobre isso, então a gente vai também fazer esse amparo ao redor da família, porque se suicidou aqui, 8 pessoas na média, pode se levantar ali no meio também. Então o caso é muito além do que a gente imagina, não é um fator isolado. Não é um fator isolado. No dia, né, que eu dei o meu primeiro testemunho sobre a questão do suicídio, né, eu vi que foi no dia que eu retornei para Cristo, né, eu retornei para Cristo, foram umas 4 pessoas que retornaram para Cristo que também tinham pensamentos suicidas, né, através de depressão e através de ansiedade. O fator não é isolado. Quem não conhece alguém que está com ansiedade ou depressão é o próprio. É forte isso, hein? Queria aproveitar esse momento e fazer mais uma divulgação. Em setembro está sendo lançado esse livro, O Sorriso do Meu Suicídio, com o nosso amigo escritor pastor Ricardo Kadoshi. Gente, vamos nos auxiliar aí, a gente precisa, temos uma meta para chegar a esse dia, com esse livro editado lá, já tudo informa lá, tá? Tudo nos conforme. O que a gente precisa, irmãos? Isso aí eu não tratei nada com o pastor, está sendo tudo para a hora, tá? Mas eu não posso deixar passar. A gente tem uma meta para a gente alcançar e a gente precisa alcançar. Pastor Ricardo, quem quer nos ajudar, o que precisa fazer para nos ajudar? Pode me procurar na minha rede social, lá está meu telefone, lá tá todos os dados. Você me procura, eu preciso, numa média de 250 pessoas para fazer um lançamento inicial, né? Eu estipulei setembro por conta do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Falta pouco menos da metade para eu chegar nesse valor. Então, se você puder me ajudar, pode ir na minha rede social, que a gente certamente vai colocar na descrição do canal. E o valor do livro é um valor simbólico, R$ 25,00. É um livro de menos de 70 páginas que você vai ler um pouco da história do que eu passei, né, desde o início, onde começou a porta de abertura desse sorriso, né, chamado suicídio, que começou por um sorriso de uma tristeza profunda, e eu, como eu disse, eu não posso contar muito, senão o povo não compra. Isso. Então, ó, entra aí no link dessa descrição, entra nas nossas redes sociais, pergunta aqui como é que você vai adquirir esse livro na pré-venda, tá? Você vai ser o privilegiado, vai receber o livro antes de todo mundo, vai chegar para você e o livro na sua casa por apenas R$ 25,00. Gente, você vai estar investindo R$ 25,00 para abençoar uma vida. Você sabe, conhece, o pastor acabou de falar, entre 5 pessoas, se em volta dela tem 4 com depressão. Se não tiver 4, ela é a própria. Ou seja, de 5, a média é 100%. Se você não tiver, você conhece 4 pessoas pelo menos que estão. Então você compra esse livro para você ler e abençoar a vida de alguém também. Lembra? A gente está falando de uma pessoa que conseguiu vencer. Sabe? Então eu acho que esse livro vai vir para marcar de fato e de verdade a nossa vida e nos auxiliar a sair do lugar em que entramos. Vamos lá? Vamos continuar? Pastor, me explica um pouquinho o porquê o sorriso do meu suicídio. Vamos lá. Todos nós temos um sorriso, né? E na maioria das vezes,
a gente pode dizer que nem sempre o nosso sorriso, ele é o sorriso que a gente realmente quer apresentar. E se tem um sorriso que maqueia a felicidade, é o sorriso da depressão, é o sorriso da ansiedade e é o sorriso do suicídio. Passei por todos eles. Todos esses sorrisos apagaram o sorriso do pastor Ricardo, o sorriso do Ricardo, né? Porque se propagou de uma forma tão grande na minha vida que Deus me deu esse título, né? Que foi o sorriso do meu suicídio. Porque o sorriso é uma marca que a gente tem de apresentação para qualquer pessoa. E chegou um momento da minha vida que eu não tinha mais aquele sorriso do Ricardo. Chegou um momento na minha vida que o meu sorriso esbanjava a depressão, né? Na minha rede social, naquela última postagem que eu te mostrei, que eu estava bem obeso, né? Estava no auge da depressão. Ali estava distinguido o sorriso da minha depressão e da minha ansiedade. E por fim, o sorriso do meu suicídio, ou seja, o sorriso das doenças psicossomáticas maqueia o sorriso real que a gente tem. Porque quem está de fora está olhando, está vendo só o sorriso. Está sorrindo, está tudo bem. Tá bem? Porque a imagem que a gente tem na nossa mente é que a pessoa está doente, ela precisa estar para baixo, cabisbaixo, em cima de uma cama, e às vezes a pessoa está levando uma vida, entre aspas, normal, mas por dentro está morrendo, ou pelo menos com vontade de morrer, né? Então, o sorriso do meu suicídio retrata muito bem isso. É uma maquiagem. É uma maquiagem. Ó, vou aproveitar esse ensejo aí, você que está usando uma maquiagem, você que está sorrindo sem vontade, a vontade por dentro era de desistir, de levantar a bandeira branca, de dar fim na sua própria vida. Ó, a gente está aqui para estender a mão por você, para você e te tirar desse lugar que você está, tá? Ainda há solução para a tua vida, você é importante, nós se importamos por você, senão não estaríamos aqui falando disso para você. É um assunto que nós falamos aqui, não dá engajamento, sabe? É um assunto que não há muita gente falando, mas eu acho que eu fui chamado para isso, sabe? Eu criei, pastor, esse canal, porque eu trabalhava numa escola, e pela escola há uma questão de ética. A gente não pode entrar na vida dos alunos. Mas tinha um aluno especial naquela escola que estava numa depressão tão profunda e vivendo esse momento aí de suicídio, e ele precisava de ajuda. E eu queria ajudar aquele menino. Só que a ética profissional me impedia. Aí eu pensando, eu falei assim, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar esse menino? Criei um canal e comecei a falar no canal. E no canal eu estava falando com ele na minha mente, mas acabei descobrindo que tinha um mundo lá vivendo as mesmas coisas que ele. Olha só que coisa importante. Entre os adolescentes, né, entre os jovens, o aumento de casos de suicídio aumentou para 81%. Meu Deus. A gente falou sobre 70% entre os ministros, né, sobre os líderes, né? Mas entre os jovens, como você falou aí do jovem, aumentou 81%. É muito mais sério do que você imagina. Meu Deus. Olha aí. Aí criamos esse canal para tratar da vida desse jovem. Ó, para a glória de Deus, o jovem está bem, está saudável, ele está sempre falando comigo nas redes sociais, hoje sorrindo de verdade. Sem maquiagem. Sem maquiagem. Então é isso, gente. A nossa vida tem um propósito. Esse canal tem um propósito. A vida do pastor Ricardo tem um propósito. O livro que ele está lançando tem um propósito. O propósito aqui não é enriquecer não, gente. É ajudar pessoas a sair do lugar onde está, do ambiente onde está. A saída, a solução, sabe? Eu estou sentindo que a gente está aqui com uma voz profética aqui para mostrar para você que tem saída para você, tem solução. Você vai voltar a sorrir igual o pastor está sorrindo hoje. Um sorriso de verdade, sabe? Não é um sorriso maquiado, não. É um sorriso de verdade, sabe? Conta pra gente, pastor, aí, como que foi o primeiro sorriso após esse momento tão difícil? Foi muito interessante, né? Porque, como eu te falei, né? Eu participei dos primeiros encontros com Deus que teve em São Gonçalo, né?
E eu sabia o tratamento de como era, eu não sei se foi com o Wallace que a gente estava falando agora, né, Wallace, ou com você mesmo sobre o encontro com Deus. Então, foi muito interessante, porque eu sabia tudo que eu iria passar lá e eu precisava desse up para me tirar, porque por mais que eu estivesse frequentando novamente a igreja, já tivesse retornado, eu precisava de um up na minha vida espiritual. Eu sabia que o encontro com Deus iria me dar esse choque, né, de levante. Foi quando eu lembro, né, que eu não tinha condições alguma, porque financeiramente foi um dos fatores que me levaram à depressão também, né, além do luto. Então eu não tinha condições nenhuma de custear um encontro com Deus. Foi quando eu liguei para um amigo, que é um dos pastores da igreja, o pastor Luiz Cláudio, abençoador na minha vida, quando eu liguei para um amigo para perguntar o valor, né, que eu sabia que não era um valor tão barato, por conta de um evento tão bonito, tão grande e que tem muitos custos, né? Porque são pessoas, as pessoas ficam muito bem relocadas, né? E o tratamento espiritual lá muito forte, graças a Deus. Eu liguei para ele, pastor, eu queria saber quanto que é, né? Para ver se eu tenho condições de passar o cartão na minha maquininha aqui, parcelar e tal. Aí ele, você quer ir? Se você quer ir, eu pago. Foi a porta de abertura. Foi a porta de abertura. Entrei nesse encontro com Deus, eu posso dizer que eu sou fruto desse encontro com Deus. E saí desse encontro com Deus com um tratamento diferenciado, e foi ali que eu comecei a tratar, assim, nesse encontro com Deus, comecei a tratar de fato a minha depressão e a minha ansiedade de frente, né? De cara, entender que olhar no espelho para mim e falar, você é importante, porque eu já tinha ouvido a voz de Deus, né? Quando eu estava prestes a tirar a minha vida, eu não tinha ninguém do meu lado. Foi o próprio Espírito Santo que falou no meu ouvido que a história ainda não tinha acabado. Mas nesse encontro com Deus foi o tratamento que me trouxe o sorriso novamente através do tratamento do Espírito Santo. Foi ali que eu me encontrei novamente. Foi ali que eu vi novamente que tem jeito e que a minha história tem que ser uma história de superação para superar outras pessoas. Eu quero fazer um agradecimento especial ao pastor Luiz Cláudio. Muito obrigado, meu amigo, porque você investiu na vida do nosso amigo e, para a glória de Deus, ele está aí sorrindo. Eu lembro, pastor, que eu não cheguei a me afastar da presença de Deus, nem sair da igreja, mas eu lembro que eu estava tão sobrecarregado na igreja que eu precisava de algo mais. Eu precisava me envolver mais. Eu também tive um amigo meu, pastor Enés, que hoje está lá em Rio das Ostras. São as conexões, né, que a gente faz. Pastor Enés morava do lado da minha casa ali embaixo ali, e pastor Enés pegou e falou para mim assim, cara, eu fiz um encontro lá com Deus, o negócio lá é surreal, é espiritual demais, marcou a minha vida, mudou a minha história, e eu quero te abençoar, eu vou pagar para você ir. Foi bem no meu caso, né? Foi bastante parecido. Pastor, eu tinha um monte de bloqueios, tá? Religiosos. Pastor lá é tatuado, e na época eu tinha aquele negócio que não podia, que era pecado. Aí ele falou assim para mim, o senhor sentou comigo e falou assim para mim assim, quero te pedir um favor, eu vou pagar, você vai ser uma bênção, mas você precisa desbloquear a sua mente. Esquece o que você vai ver. O cara é tatuado, a igreja é preta e tudo. Tira tudo isso da sua mente. Vai para lá, Paga a religião, disponível para receber de Deus. Eu falei, pastor, eu vou disponível a receber de Deus. Eu preciso desse encontro para me sair de lá renovado. E fui, pastor. Me despi mesmo da religiosidade e fui. Me dei. Fui. Cara, foi algo tão surreal, que desse dia para cá, a minha vida espiritual saltou. Maravilha. Eu fui na sexta-feira, entramos lá no Caveirão, pastor Leandro Reis, Igreja Deus Tem Mais, tá? Entramos no Caveirão lá, que é um ônibus preto que a igreja tem, fomos pro encontro, chegou lá na sexta-feira, tira relógio, tira celular, se desconecta da terra e de tudo. Tem alguém que... O problema é que acontecer na sua casa vai chegar até a gente, não tem problema. Deixa que a gente resolve. Agora é você com Deus. Pastor, sexta, sábado e domingo. Esses 3 dias
mudaram a minha visão espiritual, tá? Hoje eu entendo que é muito mais do que a gente imagina servir a Deus. Eu voltei de lá com um gás, que eu cheguei pro meu pastor e falei pro meu pastor assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já não esperei mais o meu pastor dizer o que eu tinha que fazer, não. Eu fui assumindo o que eu tinha que fazer. Do samurai. Cheguei fazendo tudo, botando a cara mesmo para fazer, e para a glória de Deus, esses eventos têm que ser muito valorizados, tá? Você que pode, invista na vida de alguém, sendo cristão ou não cristão. Você que não é cristão, vai para lá, que não tem nada a ver com religiosidade. É o impacto mesmo, você com Deus. E você líder também, tá? Tem muitos líderes aí que precisam passar. Passa sem hipocrisia, sem achar que vai ser rebaixado por conta disso. Vai, porque eu sou um defensor do encontro com Deus, porque eu sei o quanto que Deus fez na minha vida através desse encontro. Só para poder enfatizar isso, eu já era evangelista, tá? Já pregava e fui. Teve um cara que foi junto com a gente, viciado em droga. Ele saiu sexta-feira, ele falou que ele não podia ir, que ele estava com droga. Aí o pastor falou para ele assim: de quem que é essa droga? Ele é minha. Se der algum problema é de quem? Ele é minha. Eu seguro a onda, pastor. Então vamos embora, entra no ônibus. Ele foi, ninguém pediu para ele tirar. Ele foi. Isso na sexta-feira. Aí passamos por aquele momento da sexta. No sábado, passamos aquele momento todo durante o dia. Quando chegou a noite, teve um apelo lá. O que te prende nesse mundo? Se desperta, joga fora agora o que te prende. E tinha lá um galão lá. Ele foi, jogou aquelas drogas no fogo. Ele foi na sexta-feira viciado. No domingo ele voltou batizado nas águas. Maravilha. Olha o que acontece na volta, eu chego a me arrepiar. Um ônibus enguiçou na hora que a gente está voltando para o evento. Eu já era evangelista. O ônibus enguiçou, pastor. Estava impedindo da gente chegar na igreja. Esse cara que foi viciado, ele falou assim: isso é espiritual. E eu era o evangelista da história. E ele teve a visão espiritual. Isso aí é espiritual. Ele meteu a mão no ônibus e falou assim: eu vou orar. Ele agarrou e começou a orar. Ele. E eu parado olhando ele. Eu, o evangelista, que deveria tomar atitude. E ele meteu a mão lá, orou. Quando ele terminou de orar, ele olhou para o motorista e falou assim: liga! O motorista ligou, o ônibus pegou. Fomos para a igreja e chegamos lá. O evangelista estava com a cara no chão. Para você ver. Graças a Deus. Não depende de nível, de espiritualidade, não. É o momento, é entrega. Exatamente. Sabe? Toma um rumo diferente, mas a gente ainda está no mesmo caminho, porque a gente está falando de cuidar da nossa vida. Sabe? Então você que pode, contribua, invista na vida de alguém, faça por alguém. Compartilha esse vídeo para alguém que está precisando, você sabe disso, você sabe quem está precisando. Divulga aí, manda para alguém. Fabiano, vale a pena ressaltar que nesse encontro que eu fui, 80% eram depressivos. Aí. 80%. Nós tivemos ali nesse encontro, se eu não me engano, eram 5 pessoas que tinha pensamentos suicidas, e tinha 3 que tentaram, né? E dentro dessas 3 foi eu, né? 5 pessoas que tentaram. Ou seja, quando eu começo a olhar isso, né, e eu me emociono demais quando falo isso, que eu teve uma vez, né, esse mês que passou mesmo, eu fiquei sem carro, né? Aí eu estava dentro do ônibus com a minha esposa, e a minha esposa também passou pela mesma coisa. O que uniu a gente foi a nossa história, né? Ela também passou por isso, uma tentativa de suicídio. Ela ficou internada por 4 dias, porque ela tomou praticamente 70 comprimidos de alprazolam, com a pressão que foi para 4 por não sei quanto, quase colou, ficou 4 dias internada, né? E eu estava dentro do ônibus com ela, eu estava me questionando, eu me emociono, eu perguntando: caramba, eu estou sem carro, andando de ônibus, pô, que chato isso, né? Eu tendo meu carrinho enguiçado, tendo problema direto com o meu carro. Foi quando eu olhei para minha esposa do meu lado e me vi, eu pensei: caramba, não era nem para os 2 estar sentados aqui. Era para ser 2 na estatística. Era para estar os 2 só na lembrança. Aí foi quando eu pensei: graças a Deus por isso que eu estou de ônibus. Graças a Deus que eu estou aqui.
né? E posso passar, tanto eu quanto ela, a gente pode passar isso adiante, né? Então, eu creio que não foi à toa que você passou pela depressão. Não foi à toa que eu passei pela depressão, ansiedade e o pensamento e a tentativa do suicídio. A gente passou porque a nossa experiência vai salvar vidas, vai libertar almas. Então Deus tem levantado pessoas como a gente. E pode ter certeza, você que está me vendo, você que está me ouvindo, se você passa, se você passou, né? Se você precisa de ajuda, eu sempre nas minhas postagens eu coloco, estou aqui, bota aqui, estou aqui. Meu chat está aberto para você a qualquer momento, me chama, me busca. Meu chat é recheado de pessoas que estão querendo ajuda, que precisam de ajuda. Porque eu passei por isso para tentar fazer você não passar também. O Fabiano também passou por isso, para que você também não passe. Ou seja, Deus permite em algumas pessoas passar a experiência, para que a nossa experiência livre outras pessoas. É isso. É emocionante mesmo, pastor. E a gente é isso, a gente é um ser humano, carne e osso, a gente se emociona porque conseguimos sair de um lugar que nem todo mundo consegue sair. E se a gente conseguiu sair, há um propósito de Deus para a gente poder também ajudar outras pessoas a saírem daqui, desse lugar, desse ambiente. Nós estamos aqui disponíveis para te ajudar a sair desse lugar. E dizer mais uma vez para você, você é importante sim, você tem valor sim. Porque tem gente que entra nesse quadro porque acha que alguém rejeitou, alguém lançou fora, me usou e agora me jogou fora, eu não presto, eu não valo nada, e etc. Você vale sim, você é importante sim. Talvez a pessoa que te desprezou, ela que não conseguiu enxergar o seu valor, mas isso não diz respeito a você, diz respeito a ela, sabe? Isso diz mais dela que te desprezou do que de você propriamente dito. Gente, esse papo está muito bom, muito bacana. Nós temos muitos assuntos ainda para tratar aqui, mas eu quero falar mais uma vez desse livro, O Sorriso do Meu Suicídio. Estou toda hora martelando isso porque a gente precisa em setembro estar lançando esse livro. E eu gostaria de contar com vocês que estão nos assistindo para que esse livro venha a ser lançado em setembro. Nos ajude aí na pré-venda por apenas R$25. R$25 você vai estar abençoando para esse livro, estar abençoando outras milhares de pessoas, gente. Eu tenho certeza que esse vai ser, pastor, um best-seller. Eu tenho certeza. E eu tenho algo que eu coloquei no meu coração, pastor, de trazer aqui no meu canal pessoas relevantes, em especial as pessoas da nossa cidade. Exato. Sabe, eu vejo que a arte da nossa cidade tem muitos artistas, muita gente que está fazendo muita coisa relevante, mas que não é valorizada. As pessoas valorizam quem vem de fora, vem de outros lugares, quando na verdade nós temos que valorizar as pratas da nossa casa. Entendeu? Então você, amigo, o meu canal, pastor, estava dando uma olhada aqui ontem, estudando o meu canal, 90% dos ouvintes que eu tenho aqui no canal são de São Gonçalo. Outros 5 do Rio e outros 5 de Niterói. Então, São Gonçalo, estou falando para você daqui de São Gonçalo, nos ajude aí nessa meta. Como que eu posso ajudar? Vai estar aqui no nosso canal o contato do pastor Ricardo e também o meu contato que eu vou te direcionar para ele, para você já reservar essa pré-venda. Em setembro agora a gente vai estar lançando esse livro, tá? Tenho certeza que Deus vai abençoar muitas vidas. Queria falar para você também, líder, prepare um evento na sua igreja. Já estou oferecendo aqui, tá, pastor? Prepare um evento na tua igreja para tratar desse assunto. Quando você preparar esse evento na tua igreja, tu vai levar o pastor Ricardo lá. Então ajude ele nesse lançamento desse livro. Vamos fazer aí, vocês, meus amigos pastores, vamos fazer um mutirão aí. Começa aí a preparar a agenda. Mês de setembro agora é setembro amarelo. É um mês para falar de suicídio. Então, se setembro tem 30 dias, pode reservar aí 20 dias aí do pastor Ricardo para estar na igreja de vocês aí, falando sobre
sobre esse assunto. É por isso que esse livro vai ser lançado em setembro, porque é o mês que nós precisamos tratar disso. Você, líder, vamos tratar da sua igreja. Talvez você não saiba, talvez você não tenha passado por isso, mas você é líder, é sábio. Então leve alguém relevante que saiba falar do assunto e que tenha uma vida com Deus, sabe? Ele vai te explicar e vai te auxiliar. O cara está preparado, o cara é pastor, é líder nato, tá? É escritor e futuramente psicanalista. Em nome de Jesus. Meu Deus, olha aí. Então vamos levar esse homem aí, irmãos. Vamos ajudar a acontecer. A gente precisa fazer isso acontecer. Amém, pastor? Amém. Pastor, conta pra gente aí. Primeira pregação pós essa situação toda. Nossa, foi muito emocionante. Eu lembro que, como eu te falei, né, eu fui amparado pelo meu apóstolo Cristiano, né, que ele juntamente com a minha esposa, né, eles trabalharam a minha cabeça porque eu tinha aquele bloqueio de que eu não era capaz, né, e nem poderia, né, voltar a exercer alguma coisa. Então, tanto ela quanto o apóstolo Cristiano, eles começaram a tratar a minha mente para que eu entendesse de que Deus precisava usar o que eu tinha de bagagem, né? Usar o que eu tinha de experiência. Então, através de muita conversa, porque eu ainda fui muito resistente, quando falava em oportunidade, eu falei, eu não posso, eu não quero. Foi quando, de repente, o próprio apóstolo, né, me cedeu uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade parece que o Espírito Santo injetou ali em mim a certeza de que eu não posso abandonar o meu chamado, né? Não somente o de pregação, né? Acrescentando, né, para você ter noção aonde que Deus confirmou esse meu chamado na área de depressão, ansiedade e precauções ao suicídio, nós conversamos isso nos bastidores também. Um evangelista, pregador do evangelho, né? Eu pedia muito a Deus, quando eu já estava começando a pregar, depois dessa primeira pregação, né, que Deus usou profundamente, de um jeito que eu pensei que não usaria, o Espírito Santo usou, de um jeito que eu fiquei muito bobo. 5 da manhã, né, alguns dias após essa primeira pregação, e eu pedindo confirmação a Deus acerca do que Ele queria para mim, queria de mim. 5 horas da manhã, como eu já estava com a minha rede social tocando nesses assuntos, né, eu atendo um telefonema de um evangelista amigo, muito amigo meu, foi um cara que abriu até a porta de emprego para mim, que eu estou hoje, né, me liga em lágrimas, chorando, desesperado, dizendo, estou no viaduto do Alcântara e vou me jogar. Ricardo, só lembrei de você, por favor, vem aqui. Isso me emociona demais. Imagina. Vem aqui. Eu peguei o meu carro na hora, fui correndo, eu não consegui achá-lo porque estava chovendo. Aí parei meu carro no meio do viaduto de Alcântara e comecei a caçar. Daqui a pouco, quando eu olho na direção da Igreja Universão, que é a parte mais alta, estava ele lá agachado no meio da chuva. A coisa que o Espírito Santo de Deus me impulsionou foi abraçá-lo e dizer, estou aqui, podemos ir embora? Quando ele respirou, não falou nada e foi embora comigo. Ali eu ouvi o Espírito Santo me confirmar, é o seu chamado. Glória a Deus. E ele está citado no meu livro, pela autorização dele, ele está citado no meu livro, pelo nome. Isso eu vou deixar para o livro, não vou falar. Isso. Gente, que experiência surreal, né? Caramba, é emocionante mesmo. Muito, isso foi a confirmação muito forte que Deus me deu, muito forte. Ver aquela vida de um homem que todos, né, costumam ver, né, pregadores como os fortes, né? E esquece que a gente é carne, a gente é humano. E eu, na minha condição de pré-retorno, tinha feito minha primeira pregação, estava voltando a exercer as minhas funções ministeriais de pastor, e ver que Deus estava me usando para salvar uma vida
Aquilo dali foi tremendo. Cara, o nosso chamado é algo muito lindo, né? De poder ajudar uma pessoa, ou ajudar milhares, como esse vídeo vai ajudar, é algo que não tem preço, é impagável. Impagável. Sair 5 horas da manhã embaixo de chuva e conseguir tirar a pessoa da cena do suicídio. E só o fator do Espírito Santo ir no ouvido dele e lembrar, chama o Ricardo, aquilo dali foi para ele, foi como ele mesmo me fala, né? Aquilo dali foi um marco na vida dele, porque dali em diante ele foi outra pessoa, não se deixou mais, ele falou, não me permito mais estar nessa condição. E para mim, entender como eu tinha esses bloqueios, né? Entender, caramba, o Espírito Santo de Deus está me usando para salvar uma vida, para tirar uma vida da morte, porque existia ali um ambiente de morte, e eu ver o Espírito Santo me usar para fazer aquilo dali, foi tremendo demais. O Espírito Santo foi nele e falou para ele assim, ó, tem milhares de pessoas para você chamar, mas chama Ricardo. Que coisa linda! O Espírito Santo foi também na minha casa e falou para mim assim, ó, chama o Ricardo. Foi. Eu falei, pastor, eu preciso te trazer aqui para falar um pouquinho, não só do livro, como da sua própria experiência, porque tem um povo aí que precisa ouvir do Senhor. Pastor Ricardo sempre foi um cara que eu admirei muito e admiro bastante, sabe? Pelo ser humano que ele é. E por isso eu tive muita vontade de trazer ele aqui, graças a Deus que estamos nesse momento aqui para falar para vocês que pode ser Ricardo, pode ser Roberto, pode ser Fabiano, pode ser o Wallace, mas chame por alguém. Tá vendo que desde o início desse vídeo a gente está falando sobre conexões. A importância da conexão. Não é sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Chame alguém, se conecte a alguém, busque alguém. Ainda há uma saída. E a saída na vida desse amigo foi o Ricardo. Mas na sua vida pode ser Fabiano, pode ser Monique, pode ser qualquer um, mas chame por alguém. Gente, a gente está tratando de um assunto muito sério, muito relevante para os dias atuais. Sabe? Quantas pessoas não conseguem vencer isso, gente? E você conseguiu parar até agora, está nos ouvindo aqui. Isso já é sinal que você decidiu fazer diferente. É sinal que alguém te trouxe até diante dessa tela para dizer para você que você vai sair dessa. Só que você vai sair dessa para tirar outras pessoas. Nesse momento eu peço ao Espírito Santo que te dê um sentido para a tua vida. Nem que seja a única coisa que você vai fazer, você vai viver tirando pessoas desse lugar. Vai viver tirando pessoas desse ambiente. Se prepara para não dormir mais. Virar madrugada com as pessoas te ligando e te chamando, vem me socorrer. O chamado. É o chamado. O chamado às vezes dói. Pastor Ricardo, quais são aí os próximos passos? Então, como eu falei, né, a gente está com alguns projetos, né, a gente está montando uma palestra totalmente focada, né, na prevenção do suicídio, onde nós vamos oferecer em algumas igrejas, né, para a gente tocar no assunto. Não vai ser pregação, né, a gente não vai trazer uma pregação em cima do suicídio. A gente vai trazer palestras para elucidar a igreja da importância da prevenção, né? Da importância de se cuidar da pessoa depressiva, da importância de você cuidar a pessoa ansiosa e da importância de você cuidar, no caso de um suicídio, das pessoas que ficaram, né? Como eu falei, as pessoas que ficaram precisam também de amparo, né? Então, nós estamos montando aí um projeto, né? Como eu te falei, o projeto Adulão, que vai cuidar dessas pessoas que têm problemas, como qualquer uma pessoa, né? E nessa palestra a gente vai fazer esse amparo porque a igreja precisa ser despertada, como graças a Deus nós temos visto que está despertando,
mas ainda está acontecendo, ainda está em crescimento, a curva ainda está subindo de estatística, mas a igreja está começando a levar mais a sério isso. Mas não só porque algumas pessoas estão falando sobre o assunto, não, é porque os líderes estão passando por isso, né? Algumas pessoas estão indo ao fundo do poço, vivendo e voltando para falar que tem jeito. Foi como aconteceu comigo, né? Em breves palavras aqui, um pouquinho do que eu escrevi no livro. Houve um dado momento da decorrência desse assunto em que eu já tinha tudo planejado, eu já estava com o dia contado, e o desespero, o maior fator do suicida é terminar o seu desespero. A única coisa que o suicida quer é terminar com o seu desespero, sua agonia. Eu tinha contado o dia, eu tinha contado a hora, eu me despedi dos meus amigos com muita alegria, porque nessa época os amigos que eu tinha eram os amigos somente do boxe, do crossfit que eu faço, que é a Fênix ali no Jardim Catarina, que se tornaram também conexões de amizade. É muito bom, é muito bom. Eu lembro que eu tive um pesar muito grande ao me despedir deles, porque eu estava me despedindo tendo a noção de que eu não os veria mais, né, que seria a minha última noite. E eu lembro que quando eu entrei naquele quarto, aquela sala minha de escritório, eu com tudo planejado, tudo pronto para tirar. Foi quando eu só ouvia o Espírito Santo me falar que o projeto ainda não tinha terminado. O projeto ainda não tinha terminado. Tem horas que os amigos parecem que somem, mas é aquela hora que você tem e você ouvir só o Espírito Santo falar com você. E foi quando o Espírito Santo de Deus me livrou da morte. Então, se Ele me livrou da morte, eu quero que os meus projetos livrem muita gente da morte. E vai. Desculpa, porque eu acabo me emocionando. Não, isso é normal. Nós somos ser humano. Ontem a gente estava sepultando um tio da minha esposa, e o primo da minha esposa estava falando sobre o último abraço. Ele estava falando que o último abraço pode já ter acontecido e a gente não sabe. A gente não sabe. Ele deu o último abraço nesse nosso tio, como ele mora em outro estado, mora em São Paulo. Ele esteve aqui em novembro e deu o último abraço nesse nosso tio em novembro. E ele estava explicando exatamente isso, que às vezes a gente não sabe a outra pessoa que está do outro lado ali. A gente precisa aproveitar esse momento do abraço, agarrar de verdade, abraçar de verdade, porque a gente não tem noção do que a pessoa que está do outro lado está passando. Enquanto o pastor estava se despedindo dos amigos, o pastor sabia para onde estava indo e que não ia voltar mais. Mas quem estava ali abraçando o pastor não sabia. Então tem que aproveitar esse momento do abraço e profetizar e desejar coisas boas, né? E usar da autoridade da palavra, porque a palavra tem poder, abençoando a vida das pessoas, porque a gente não sabe, mas a gente já pode ter dado o último abraço em alguém, que a gente não vai se encontrar mais. E isso ontem marcou muito a minha vida, porque eu fiquei pensando naquela frase. O último abraço já pode ter acontecido. E a gente precisa preservar esses momentos, sabe? E o suicídio, isso é muito bom a gente falar, porque o suicida, quando ele quer se suicidar, é porque ele quer se aliviar. Ele já não aguenta mais, sabe? E a gente, pela nossa religiosidade, acabamos pré-julgando esse tipo de pessoa. E hoje nós viemos aqui para desmistificar isso, sabe? Eu queria falar aqui, pastor, agora a gente vai entrar no assunto mais pesado, porque ainda existe
pessoas que demonizam tudo. Ainda existe. Tá? Ainda existe liderança que demonizam tudo, sabe? E falam que a ansiedade, que a depressão é demônio, é algo espiritual, é alguém que é fraco na fé e por isso está passando isso. O que a gente pode dar de orientação para essas pessoas? Fabiano, de fato que o diabo ele sabe usar as artimanhas dele para que chegue ao ponto da depressão e da ansiedade. Isso é fato. Sim. Possa ser que tenha uma direção maligna, sim, mas na maioria das vezes é a depressão, que é o excesso de passado, a ansiedade que possa ser o excesso do que vem, né? Que sobrecarrega a mente humana. E na maioria das vezes, quando o fator já se leva para a questão da igreja, graças a Deus, né, como a gente tinha falado, hoje menos, né, mas ainda existe. Né? Antes de julgar o que é a depressão, procure saber o que é viver com depressão. Antes de julgar o que é uma ansiedade, procure entender o que é viver uma ansiedade. Então, é muito fácil você colocar um fator espiritual na conta de um depressivo e de um ansioso, mas você não sabe o que a pessoa teve de vivência na sua infância, porque também isso pode vir de infância, na sua juventude, e não sabe o que está passando até mesmo dentro da igreja, tá, Fabiano? Porque como você falou, a gente está indo em fatores mais pesados. Existem mulheres que passam dentro da sua casa pressões psicológicas do próprio marido, que é ministro, ou seja, que for, tá? E carrega dentro de si uma depressão que ela não pode colocar para fora, que ela não pode porque tem um marido com carro, né? A gente está entrando em fatores mais pesados. Sim. Está entrando em fatores mais pesados. Existem mulheres que passam por violências domésticas, violências físicas, violências psicológicas e não podem colocar para fora isso, porque tem alguém de liderança do lado dela. Liderança dentro da igreja, mas não tem a sua liderança como um verdadeiro homem dentro da sua casa, né? Então, a questão não é só demônio. A questão, às vezes, é falta de olhar no espelho e ver que o problema está no espelho. Pelo menos eu acho dessa maneira. Entendeu? Que a gente precisa enxergar que, na maioria das vezes, o problema está em si. Né? Cristo fala que a gente deve amar o mundo como a nós mesmos. Será, sendo sincero, será que, assim, se analisa? Será que se amar você com todos os seus defeitos, será que é alguma coisa fácil? Falo por mim, vou olhar no meu espelho e falo assim, poxa, me amar é difícil pra caramba. Me amar é difícil pra caramba. Então a questão não é só espiritual, é principalmente aqui. Cuidar daqui e cuidar do que fala aqui. Porque a palavra, como você falou, tem poder. E tem muita gente falando muita besteira por aí e que ao invés de ajudar, está prejudicando mais ainda aquele que está numa situação de depressão e ansiedade. E sabe assim, o que me chama a atenção? É que agora nem tanto, agora a igreja já mudou bastante, mas aquilo que a liderança não entendia era demônio. Exato, é isso aí. É isso aí. É igual quando você vai na UPA, não sabe o que é. É virose. É virose. É virose. Né? Não sabe diagnosticar, é virose. Né? Então a igreja, graças a Deus, está mudando esse conceito. É demônio. É demônio. Vai orar. E a pessoa não tem nem força para orar. Aonde que um depressivo tem força para orar? Aonde que um ansioso vai conseguir orar? Ele vai começar, o ansioso ele vai começar a orar e vai chamar Jesus de Genésio, não vai nem conseguir falar. E se fosse demônio, estava até bom, né? Que no nome de Jesus, expulse e vai. Mas vai além disso. É algo que está aqui. Então a gente precisa tratar. Exato. Certo? O diabético está com diabetes, ele precisa ir lá no endocrinologista, ele vai passar a medicação, vai tomar a medicação, vai ter uma vida regrada, uma boa refeição e vai viver a vida. Né?
o hipertenso, vai no cardiologista, faz os exames, toma medicação e vai seguir a tua vida. Agora, quem está na síndrome do pânico, quem está na depressão, quem está na crise de ansiedade, precisa também buscar o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, se tratar e seguir a tua vida. Lembrando que logo após o encontro com Deus, logo após que eu tive essas primeiras oportunidades, a primeira coisa que eu fui buscar foi uma ajuda psicanalítica, que foi o pastor José Peixoto, que é pastor de uma igreja lá em Maricá, que foi também um dos ápices da minha ajuda, foi uma porta de abertura para eu me entender como homem de Deus, entender as coisas que eu carregava do meu passado. Então, alguns fatores que eu, de experiência própria, eu posso indicar. Praticar um esporte faz muito bem para a cabeça, do ansioso e do depressivo. Ajuda profissional, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, no meu caso foi um psicanalista que me ajudou, que foi o pastor Zé, né? E as conexões que você tem ao seu redor. São coisas que você precisa se agarrar para tentar sair disso, porque não é fácil. Não é fácil a gente falar, se apega a alguém que você vai conseguir, faz um esporte que você vai conseguir, vai para o psicanalista que você vai conseguir. Não é fácil. Não. O primeiro é o querer. Você quer? Beleza, vamos para dentro. E o segundo é deixar as coisas acontecerem. Então, a gente está aqui como uma voz mostrando para você que tem saída, tá? Tem saída. Eu detesto academia, mas comecei a fazer exercício físico e tem me ajudado bastante. A leitura também ajuda muito. Leitura ajuda muito. Exatamente. E falar em uma boa leitura, vamos falar aí mais uma vez O Sorriso do Meu Suicídio. Lançamento em setembro amarelo. Isso vai acontecer e já é uma realidade. Nessa altura do campeonato você já sabe como que fazer para adquirir esse livro e nos ajudar a impulsionar isso, tá? Eu também queria pedir a vocês para nos ajudar, você que tem aí um dom de ajudar de pessoas, cuidar de pessoas, embarca com a gente nessa aí também no Projeto Adulão, se coloque à sua disposição, tá? Você que é um psicólogo, você que está fazendo a sua faculdade, você que é psicanalista, quer doar um pouco do seu tempo, doe um pouco do seu tempo, porque se todos nós fizermos uma corrente junto aí, vamos ajudar muitas pessoas a saírem desse lugar e vir para o lado de cá, para onde nós estamos hoje, tá? Pastor, vamos falar agora sobre sonhos, né, pastor? Porque eu acredito que sonhos, ele motiva a gente a viver. E uma das coisas que acontece com a gente é que a gente chega a algum momento da nossa vida, a gente deixa de sonhar, deixa de projetar, de arquitetar as coisas mais para frente. Fala um pouquinho pra gente sobre sonhos. Em dado momento da minha vida eu já tinha parado já com essa relação de sonhar, né? Eu passei a viver momentos, né? Então, a minha vida começou a ser feita de momentos. Precisava viver o agora. Tinha esquecido do que é e de como é projetar, né? E hoje, né, é algo totalmente diferente, né? Porque eu já não vivo a minha vida hoje, né? A minha organização de vida hoje é toda focada em auxiliar, né, pessoas para que não passem por essa questão. Tanto que eu sou muito sensível ao que se tange nessa questão de ansiedade, depressão e as tentativas de suicídio. Então, meu sonho hoje é esse projeto, é tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis, disponíveis, né? Disponíveis, porque nós vamos se levantar, eu creio que nós vamos se levantar com mão forte nessa geração, pessoas que não vão ligar para o seu tempo, dispor do seu tempo, porque a gente não vai visar lucratividade, porque se você vier visando lucratividade, você já está fora do projeto. A gente está focando em quem precisa ser ajudado. Eu quero dispor da minha hora, do meu tempo,
Tá? A minha hora do meu tempo como psicólogo, eu vou ajudar fulano, estou disponível para atender. A minha hora como psicanalista, eu vou estar disponível para atender. A minha hora como somente um ajudador, eu vou levar fulano até o local. Então, o meu sonho hoje é me projetar de um jeito que eu possa alcançar tanto os profissionais quanto as pessoas que precisam ser alcançadas. Hoje esse é o meu sonho, essa é a minha meta. Não tenho pensamentos de enriquecimento, eu tenho pensamentos de enriquecimento sim, aqui, né? Para que eu possa passar para as pessoas. Né? Então esse é o meu sonho, meu projeto, e de antemão me ajudem em oração, porque você está dentro. Tô dentro, com certeza. A gente tem muitos sonhos, muitas vontade de realizar muita coisa. Ó, a minha vida toda ela tá pautada em pessoas. Tudo que me rodeia. E eu sou um cara que eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu faço questão de sempre dizer isso, que na minha vida nada é por acaso. Tudo que eu faço foi o Espírito Santo que me plantou ali, me colocou ali para me aprender alguma coisa, para poder desenvolver. E eu saí da escola e fui para a saúde mental. E na época que eu fui, eu abri mão de um salário bom para ganhar quase nada. E as pessoas falaram assim, maluco, como é que você vai fazer uma coisa dessa e tal? Só que eu falei assim, cara, é uma força dentro de mim que está me chamando e me direcionando para esse lugar. E quando eu cheguei na saúde mental, eu aprendi um outro lado da moeda, porque a gente só espiritualiza, né? Quanto tange a igreja, a religião, a gente só espiritualiza e tem um outro lado. E lá a gente trabalha com as pessoas em uso abusivo de álcool, drogas, em especial a juventude, né? Até 18 anos lá. E trabalhamos também com jovens com mente suicida, pensamento suicida. Então é um trabalho que a gente começa a aprender que a nossa mente, entre a sanidade e a insanidade, é uma linha tão pequena que hoje nós estamos falando aqui, amanhã pode surtar. Foi semana passada, ou mês passado, não me lembro mesmo, teve um ator aí que surtou em Copacabana e se jogou. E as pessoas ficam pré-julgando, meu amigo. Uma hora a pessoa está bem, outra hora ela não aguenta com tudo aquilo que está. Aquela bagagem que o pastor falou no início, que está só colocando para dentro e não coloca para fora. E as pessoas começam a julgar a questão de drogas, né? Enfim, a droga realmente é uma porta aberta para o suicídio. Sim. Mas não é por isso que a gente tem que descartar uma vida. Exato. Né? É mais uma vida que tem que ser tratada. É droga? Tem que ser tratado. Entendeu? Porque numa dessas ele poderia estar morto agora. Graças a Deus não está. E eu espero que ele procure ajuda. Espero que ele procure tratamento. Porque drogas, álcool, enfim, até mesmo uma dependência emocional. Uma dependência emocional pode ocasionar isso. Então não convém a mim, não convém a nós, a todos nós, julgar o sofrimento do outro. Porque independente se foi droga, dependência emocional, dependência de bebida, dependência do que for, é uma pessoa que precisa ser ajudada. Né? Então, esse jovem, né, estão dizendo que ele estava muito cheio de droga e por isso, né, quebrou tudo e se jogou. E se for? Beleza, precisa ser cuidado. Precisa ser ajudado. Do mesmo jeito. Então é isso. A gente entra nesse trabalho e começa a aprender um outro lado. Porque até então eu só conhecia centro de recuperação. Exato. Chega lá e bota para ler Bíblia, conhecer e tal. Alguns são curados, só que existe um outro lado, que é o lado da redução de danos. Que a gente começa um trabalho de migrar de um lugar para o outro. Por exemplo, eu sou viciado em café, que é uma droga. Todo mundo é viciado em alguma coisa. Eu também gosto muito. Todo mundo é viciado em alguma coisa. O que importa é que você tem que cuidar, olhar para dentro de você. E o pastor falou uma coisa aqui que mexeu muito comigo, tá? O olhar no espelho. Porque o espelho diz muito ao nosso respeito. Que o culpado das nossas fracassos e sucesso é aquele que está ali no espelho. Exatamente. Então, não é fulano que me maltratou, não é ciclano. A gente não pode atribuir aos outros aquilo que a gente mesmo precisa fazer. E o espelho, eu acho que tem me ajudado bastante, pastor. Às vezes, na maioria das vezes, o
o que a gente vê no espelho é o nosso primeiro inimigo, né? É. É o primeiro inimigo que tá ali, de cara, né? A gente enxerga, às vezes, o diabo, o inimigo, mas não esquece que a legalidade veio através daquele que está no espelho. Daquele que está no espelho. Exatamente. Ó, você que está aí nos ouvindo aí, pega essa reflexão, vá para o espelho, olha no espelho, reclama com aquele que está lá, briga com ele. Chama de vacilão, tu é vacilão. Tu é vacilão. Tu precisa abrir teu coração, tu precisa melhorar, tu precisa ir por esse caminho. Aconselha ele, sabe? Fala com ele, seja mais amigo dele, cuida dele, sabe? O segredo do seu sucesso, do seu fracasso está ali no espelho. Você vai olhar para quem está no espelho ali e vai dizer para ele aonde ele vai chegar. E vai dizer para ele o que ele precisa fazer para chegar lá. Conselho da nossa parte para a tua vida hoje é procurar socorro, procurar ajuda. Nós estamos contando aqui as nossas histórias, especial a história do pastor, para poder te motivar a procurar ajuda. Seja no esporte, seja na sua religião, seja com psicólogo, psiquiatra, psicanalista, mas procure ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Estamos aqui, tá? Nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar, sabe? Vai estar aí as nossas redes sociais, entra lá, fala lá no nosso chat, deixa no comentário aqui, você que está nos assistindo, que também venceu, quer contar a tua história, deixa aí no comentário, nos procure, porque Davi falou que eu tenho que falar isso. Se inscreve aí, quem que você quer que venha, ative o sininho, comenta, compartilha, fala com todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Monique, tem alguma pergunta para fazer para o pastor? O Wallace? Só eu que vou perguntar? Ele já falou tudo. Pastor, então vamos para a consideração final. Vamos lá. O que você tem para falar para esse povo aí, pastor? Para a gente já caminhando para o final aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que, de repente, você está vendo esse vídeo e você está passando pelo que eu passei. De repente, nesse momento, você está pensando em tirar a sua própria vida. De repente, nesse momento, os seus amigos se afastaram. De repente, nesse momento, você só tem o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus pode estar me usando para falar com você agora. O que o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu quero falar para você. O projeto ainda não acabou. O projeto só está começando. Você precisa de conexões na sua vida. Às vezes Deus colocou conexões na sua vida que você ainda não conseguiu enxergar. E se você não conseguiu enxergar e precisa de alguém, eis-nos aqui. Eu quero te dizer uma coisa. Existe uma solução dentro desse quadro que você entrou. Eu entrei nesse quadro. Mas eu saí para a glória de Deus. Eu entrei nessa condição que você está vivendo. O que você vive, eu vivi. O que você passa, eu passei. O que você está sentindo na sua pele, essa ansiedade que está acabando com você, que está tirando o seu sono, que às vezes você marca até o seu corpo com isso. Eu não cheguei nesse fator, mas eu senti na pele a dor da ansiedade e a dor da depressão. E eu quase entrei num buraco chamado suicídio. Para você que está me ouvindo, eu te digo novamente, existe saída, você precisa falar, você precisa conversar, você precisa procurar ajuda. E eu estou aqui. Tá? O que eu passei, eu não quero que você passe. Tá? Procure a minha rede social, procure a rede social do Fabiano, mas não fique calado. Existe uma luz no final do túnel, que tem 5 letras. E essas 5 letras se chamam Jesus. Deus te abençoe. Que lindo, né, gente? Eu não sei nem o que eu vou falar agora, depois de tantas palavras bonitas assim. Mas queria aqui me colocar à disposição para você, para te ajudar. Talvez eu não vou poder fazer muito por você, mas eu posso te abraçar, eu posso te ouvir, posso te direcionar, e isso nós estamos aqui para fazer. Sabe, você não tem necessidade de passar tudo que você está passando sozinho. Tá?
Compartilhe com a sua esposa, compartilhe com a sua família, compartilhe com a sua liderança. Como o pastor falou, busque conexões que vão te ajudar, que vão te auxiliar. E nós estamos aqui para te ajudar. Eu não quero terminar isso aí de maneira triste, não, porque é algo bem especial, né, pastor? Não, com certeza. É um momento muito bom para a gente poder falar disso, Nos colocar à disposição. nos colocar à disposição. E queria encerrar falando para a liderança. Chama a gente aí, hein? Tamo aí. Agenda a gente aí para falar desse assunto na sua igreja, para tratar os seus liderados e tratar também da liderança. O que vocês precisarem, entre em contato com a gente, nós estaremos aí te auxiliando, fazendo aquilo que tem de melhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos encerrar isso orando, né, pastor? Sim. Vamos orar? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, diante da tua presença aqui, Senhor da glória, queremos pedir a ti, Senhor, que vai de encontro a essa vida, Senhor, que está nos ouvindo até agora, até esse momento, que o Senhor possa tocar na vida dela, Senhor, que o Senhor possa livrá-la, libertá-la, curá-la para a glória do teu nome. Deus, direciona, Senhor, as conexões que ela precisa, Senhor, para sair deste lugar. Se não tiver conexão ao lado dela, que o Senhor possa enviar tanto o Ricardo quanto o Fabiano de encontro a essas vidas para salvar, guardar. Traga para a tua presença, faça segundo a tua vontade o teu querer, Deus. Nós abençoamos essa vida em nome de Jesus. Amém. Filhão, filhona, vem comigo, vem!